Convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 15. Começando até com um aviso para a concentração dos irmãos, para aquilo que é um capítulo longo e um capítulo, deixem-me dizer, não tão fácil de seguir. Josué, capítulo 15. Assim diz a palavra de Deus. E foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até ao termo de Edom, o deserto de Sim, para o sul, até à extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul até à subida de Acrabim, e passa por Sin, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar Salgado, até à extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Beth-Ogla, e passará do norte a Beth-Arabá, e este termo subirá até à pedra de Boan, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, e está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até às águas de En-Semes, e as saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá deste termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até à fonte das águas de Neftoa, e sairá até às cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baala, que é Kiriath Jearim. Então tornará este termo desde Baala para o ocidente até às montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Beth-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrón, para o norte, e este termo irá a Sicrón, e passará o monte de Baala, e sairá em Jabniel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefuné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sessai e Aiman e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriath-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriath-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apiou do jumento. E então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois que me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom, para o sul, Cabziel, e Eder, e Jazur, e Jagur, e Quina, e Dimona, e Adaba, e Quedes, e Azor, e Itnan, Zif, e Telém, e Bealoth, e Azor, Adata, e Kirioth Esrom, que é Azor, Aman, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Beth-Palet, e Azar-Zual, e Beerseba, e Bizjoteja, Baala, e Jim, e Azen, e Eltolad, e Shazil, e Orma, e Siclag, e Madmana, e Sansana, e Lebiaoth, e Shilim, e Ain, e Rimon. Todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol,
e Sora, e Asna, e Zanoa, e En-Ganim, Tapua, e Anam, Jarmuth, e Adulã, Soco, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e suas aldeias. Senam, e Adasa, e Migdal-Gad, e Dilan, e Mispa, e Joctiel, Laquis, e Boscath, e Eglon, e Cabon, e Lamash, e Chitlis, e Gedroth, Beth-Dagon, e Naama, e Maqueda, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Ater, e Azan, e Ifta, e Asna, e Nezib, e Keila, e Aquezib, e Maresa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrón e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrón até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Até ao rio do Egito e o grande mar e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir e Soco, e Dana e Kiriassana, que é Debir, e Anad, e Estemo, e Anim, e Gozan, e Olon, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arab, e Duma, e Ezan, e Janum, e Beth-Tapua, e Afeca, e Umta, e Kiriath Arba, que é Hebron, e Sior, 9 cidades e as suas aldeias. Maon, Carmelo, e Zif, e Juta, e Jezreel, e Jocdeam, e Zanoa, Caim, Gebea e Tima, 10 cidades e as suas aldeias. Halul, Bessur e Gedor, e Maarath e Bethanoth, Eltecon, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriath Baal, que é Kiriath Jearim, e Raba, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Beth Arabá, Midin e Secaca. E Nibsan e a cidade do Sal, e En-Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até aos dias de hoje. Permitam-me começar com esta pergunta. O que é que te vem à mente quando lês ou ouves a leitura deste capítulo? O que é que te vem à mente? O que é que mais te chama a atenção ou te impressiona? Ou talvez valha a pena perguntar isto. Alguma vez tinhas lido este texto? Os capítulos 13 a 21 de Josué estão entre os textos menos lidos das Escrituras. São basicamente como o capítulo 15, porque agora vai tribo a tribo com a distribuição de cada terra, de cada cidade, de cada aldeia. Sabe, irmãos, nós já tínhamos reconhecido e observado isto em semanas anteriores. Nós bem sabemos, como alguém disse, que estes versículos não nos envolvem propriamente num grande calor devocional. Pois não? Não. Estes capítulos são tão ignorados, notem, que existe uma tradução da Bíblia para o inglês, a New English Bible, que coloca estes capítulos propositadamente com uma letra mais pequena, como que a mostrar a sua menor importância. Um outro teólogo salienta de forma interessante o facto de nunca ter conhecido ninguém, absolutamente ninguém, cujo versículo preferido da Bíblia esteja incluído em Josué 13 a 21. Por que é necessário nós pensarmos nestas coisas? Porque devemos perguntar: o que é que estes capítulos, longos que são, estão incluídos na narrativa de Josué? Ou, de uma outra forma, porque é que estes capítulos na providência de Deus não foram reduzidos a um parágrafo? Porque é que foi da vontade de Deus incluir todos estes pormenores? A Bíblia não nos revela de forma explícita o porquê destes capítulos estarem incluídos desta forma, mas algumas coisas podemos afirmar. Por um lado, lembrem-se, como alguns afirmam e com razão,
que se trata de um documento registado da propriedade de cada uma das tribos e das famílias. Eu aposto que quem tem aqui uma propriedade tem a prova de que o terreno ou a casa pertence a si mesmo. Certo? Mas lembrem-se que na altura não haviam conservatórias, não haviam registros. A maioria das coisas era feita por boca. E, portanto, um registro legal era importante e essencial, porque é, obviamente, mais confiável, mais fiável, mais estável. Não é simplesmente aquilo que se diz, é aquilo que está escrito. Mas deixem-me dizer, no entanto, que eu estou convencido de que esta explicação, sendo verdadeira, deixem-me dizer, não é suficiente para nós. Porquê? Porque ela tornaria o texto inútil para nós, certo? Se ela é um mero registro para aquele povo, do que é que serve para nós? Aliás, lembrem-se, existem muitas destas cidades, muitas dessas aldeias, que nós nem sabemos onde são hoje. Que nós não temos conhecimento. Algumas reconhecemos, outras nós nem sabemos. E por isso a questão mantém-se. Porquê? Porque é que na providência de Deus os capítulos 13 a 21 foram registados? Sabem, estas questões são cruciais porque nós acreditamos que a Escritura é a palavra de Deus. Notem que eu faço este exercício não para nós perdermos tempo, mas para nos ajudar a ler e a interpretar a Escritura e, sobretudo neste caso, para podermos dar o devido lugar e importância a textos como este. Repara no que a Bíblia diz acerca de si própria, em 2 Timóteo 3,16. Diz-nos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Notem, diz-nos que a Escritura é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e educar em justiça. Por outras palavras, a Bíblia foi escrita com um propósito e esse propósito é a nossa edificação, a nossa santificação. De que o nosso Deus não revelou nada, absolutamente nada por acaso. De que Ele nos deu a palavra e tudo aquilo que Ele nos deu é para a nossa edificação. Ao mesmo tempo, notem esta qualificação. Porque o texto diz toda a Escritura. Não apenas a maior parte, não apenas uma parte dela, o que significa que Josué e os capítulos 13 a 21, incluindo o capítulo 15 que nós lemos, foi escrito para a nossa edificação. Sabe, irmãos, o facto de nós não nos apercebermos na nossa limitação, na nossa pequenez, na nossa mente limitada, e de não nos apercebermos imediatamente como é que um determinado texto contribui para a nossa santificação, isso não significa que ele não tenha esse efeito. Significa apenas que nós estamos ignorantes dele. Entendem, irmãos? Por isso, deixa-me encorajar-te desta forma. Sempre que te sentires perplexo com um texto, procura ajuda em vez de desprezares esse texto. É a palavra de Deus e por isso ela é-nos dada com um objetivo e não por acaso. É exatamente o que Matthew Henry cita no seu comentário e diz: e portanto, não devemos saltar estes capítulos de nomes difíceis como inúteis e que não devem ser considerados. Onde Deus tem uma boca para falar e uma mão para escrever, nós devemos encontrar um ouvido para ouvir e um olho para ler. E que Deus nos dê um coração para lucrar. Meus irmãos, uma das formas como Satanás procura afastar-nos da palavra de Deus é tantas vezes pela frustração de nós percebermos ou não entendermos um determinado texto. Alguma vez alguém se sentiu frustrado por não entender alguma coisa e sentiu aquele impulso de desistir de ler? Sim ou não? É verdade. E essa é uma das formas com que Satanás nos tenta afastar do texto bíblico. É pela frustração. É pelo desencanto de não entendermos à primeira. E por isso, da mesma forma, irmãos, não façamos da nossa incompreensão a razão pela qual nós não lemos ou não estudamos a Bíblia. Antes, pelo contrário, se não percebemos, então procuremos entender. Se não compreendemos agora, continuamos a ler com a esperança de que no futuro iremos entender.
Sabendo essencialmente isto, que mesmo que nós não compreendamos, a palavra de Deus está a fazer efeito no nosso coração. Da mesma forma como Paulo diz em Romanos 15:4, porque tudo quanto dantes foi escrito, para a nossa instrução foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Portanto, se tudo o que foi escrito foi para a nossa instrução e não apenas informação, para que tenhamos esperança, nós devemos perguntar então como é que estes capítulos nos instruem? Como é que estes capítulos contribuem para a nossa esperança? E hoje eu gostaria de explorar uma das formas como estes capítulos nos instruem e renovam a nossa esperança. Porque eles ensinam-nos, entre outras coisas, que a nossa fé, que a fé cristã, é uma fé histórica, real, concreta. Sabem, os nossos antepassados compreenderam bem a importância da história na nossa fé. Porque nós acreditamos que Deus é verdadeiro, porque nós acreditamos num Deus soberano e num Deus ativo no mundo que Ele criou. Negativamente, nós podemos dizer que nós não temos um Deus que criou as coisas e as abandonou. Ou que Deus deixa as coisas desenvolverem o seu curso chamado natural. Não. O nosso Deus é um Deus que controla soberanamente cada molécula do universo. Porque não existe um único átomo em todo o universo que não tenha sido criado por Deus e que não haja de acordo com o propósito que Deus deu a esse átomo debaixo da sua soberania. Sabem, irmãos, isto significa que a nível pessoal, tal como Jesus nos ensinou, notem isto, irmãos, não existe um único cabelo da nossa cabeça que caia sem a permissão de Deus, sem ser debaixo da sua soberania. Entendem esta maravilha, irmãos? De que o nosso Deus está envolvido na nossa vida, de que não existe nenhum detalhe nas nossas vidas que aconteça fora da sua soberania. Por isso, a história é fundamental para a nossa fé. Porque sem história não há fé. Passa a ser uma coisa abstrata, não é uma coisa concreta. Não é uma coisa que faça parte realmente das nossas vidas, é apenas uma abstração das nossas mentes. Os autores humanos da Bíblia, inspirados por Deus, sublinharam esta verdade muitas vezes e de forma explícita. Por exemplo, o apóstolo João, no final do seu Evangelho, em João 19:35, diz assim: aquele que o viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. João quer que os leitores saibam que o Evangelho que ele acabou de escrever é o relato de algo que realmente aconteceu e de que ele foi testemunho ocular. Ele não ouviu isso de mais ninguém, ele mesmo ouviu, viu, tocou e cheirou. É exatamente por isso que na carta que nós estudamos, a primeira carta de João, começa desta forma. O mesmo autor, João, diz aquilo que era desde o princípio, que nós ouvimos, que nós vimos com os nossos olhos, que contemplamos e tocamos com as nossas mãos a respeito da palavra da vida. A vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos também vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estamos a escrever estas coisas, para que a vossa alegria seja completa. Ou o apóstolo Paulo à igreja em Corinto, em 1 Coríntios 15, 1-8, quando ele fala explicitamente sobre este Evangelho. Quero, pois, irmãos, diz o apóstolo Paulo, lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual estáis firmes, e pelo qual sois salvos, se vos apegardes à palavra que vos anunciei, e a não ser que tenhais crido em vão. Porque vos entreguei como primícias o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Por último, como que a um nascido fora de tempo, apareceu-me também a mim. Irmãos, o Jesus ressuscitado apareceu repetidamente aos seus discípulos durante
40 dias. Estes homens foram perseguidos, na sua maioria condenados à morte por causa da sua fé. Nós não temos um único testemunho de um deles que tenha negado a fé, apesar de terem que perder a sua vida em favor daquilo que estavam a afirmar. Sabem, irmãos, é que uma pessoa pode, de facto, dar a sua vida por alguma coisa que ele acredite que tenha ouvido. Mas quem dará a sua vida por alguma coisa que sabe que é mentira? Ninguém. Os apóstolos deram a sua vida e perderam literalmente a sua vida porque foram condenados e foram perseguidos e foram mortos. Mas a certeza do que eles tinham visto, a certeza e a realidade da ressurreição do Senhor Jesus, fazia com que esses sofrimentos fossem inferiores à sua esperança. Entendem, irmãos, a nossa fé é uma fé histórica e real. É por isso que quando eles foram ameaçados a não falarem daquelas coisas, nós lemos em Atos 4, 19 e 20, mas Pedro e João responderam-lhes: se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, julgai vós, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A fé cristã é uma fé verdadeira e é uma fé histórica. Ela é concreta, ela é real, ela é experimentada nas nossas vidas. Uma das razões pelas quais os livros da Bíblia terem sido escritos pelo menos há mais de 2000 anos e continuarem tão atuais é porque Deus não muda. E é porque os principais problemas e desafios da humanidade continuam essencialmente os mesmos. Por isso, deixem-me salientar apenas 4 simples e curtos aspectos que nós podemos aprender com esta fé real e histórica que nós vemos retratada em Josué 13 a 21 ou em Josué 15, como lemos hoje. 4 aspectos: firmeza, segurança, ousadia e ação. Firmeza, segurança, ousadia e ação. Ponto número 1. Firmeza, permanecer firmes nas promessas de Deus. Sabem, que impressiona a maioria das pessoas, e a principal pela razão temos a tendência de saltar estes capítulos, é que eles estão cheios de detalhe. Claro que o mais difícil para nós é o facto destes nomes serem estrangeiros, certo? Para que os irmãos saibam, apesar da minha gaguez e apesar das vezes em que me fui enganando, tive mesmo assim ler várias vezes este texto para estar preparado para dizer todos estes nomes, que soam-nos estranhos, certo? Eles são estranhos, eles são estrangeiros. Nós não temos um relacionamento pessoal com eles. As nossas mentes não são capazes de dar um significado concreto a estes nomes, até porque alguns deles nós nem sabemos onde ficam hoje. Mas, no entanto, irmãos, notem isto. É que nós devemos lembrar-nos de que a razão pela qual o autor os menciona é que para os leitores originais eles reconheceriam cada um desses locais. Entendem isso, irmãos? Pode não ser tão concreto para nós, mas lembrem-se que inicialmente este texto foi escrito não para nós, mas para o povo de Israel na sua situação histórica. É como se o autor estivesse a falar de Lisboa, Setúbal, Seixal, Sesimbra, ou Carregado, Sacavém, Portela, ou Amadora, Queluz, Belas, Cacém ou Sintra, Algés, Oeiras, Carcavelos, Cascais. Entendem, irmãos? As coisas que nós reconheceríamos imediatamente. Nessa altura, todas aquelas cidades estariam ligadas à vida, estariam ligadas a famílias em concreto, em particular. Aquilo que para nós nos pode parecer um pouco abstrato, quase lendário, como que sair de um filme do Senhor dos Anéis. Para eles não era algo concreto, como Lisboa e o edifício na rua Lucinda Simões, onde nos encontramos hoje, é real. Entendem, irmãos? Era vida concreta, real, locais e pessoas reais que recebiam agora a sua herança. Por isso é surpreendente a forma como os pormenores históricos ou geográficos são apresentados nestes capítulos. Tanto pormenor aponta-nos para vivacidade, aliados até a expressões como até hoje, até ao dia de hoje. Não se trata de uma história inventada, trata-se de uma realidade que as pessoas reconheceriam e se relacionariam imediatamente, tão clara e real como Lisboa, Oeiras, Cascais e Sintra são para nós. Real, concreto.
Mas notem que todos estes pormenores foram dados com um objetivo, que é resumido no final de todos estes capítulos, como lemos em Josué 21:45. Nenhuma só palavra de todas as boas promessas que o Senhor tinha feito à casa de Israel falhou. Todas se cumpriram. Todos estes pormenores foram registados para que o povo se recordasse da fidelidade de Deus. Os capítulos 13 a 21 são a prova de que Deus é um Deus perfeito, em particular de que Deus é um Deus fiel às suas promessas. Nós voltaremos, obviamente, a explorar este pormenor e esta verdade, mas é importante mencioná-la hoje. É uma verdade que nós devemos lembrar vezes sem conta, diariamente. O nosso Deus é um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Lembrem-se, irmãos, para o povo estar a tomar posse da terra naquele momento histórico, Deus deu a promessa 400 anos antes. Entendem, irmãos, isso é tão importante para nós, porque nós também vemos as promessas ao longe, mas temos uma certeza, é que tal como Deus cumpriu as suas promessas para com Israel e lhes deu aquela terra e foi fiel em tudo aquilo que disse, Ele será fiel a nós e em tudo o que nos promete. E nisso podemos confiar. Os cristãos agem na certeza do resultado final. Nós podemos viver de forma confiante, porque Deus é soberano e Ele é verdadeiro. Sabe, irmãos, em particular quando nós lutamos contra o pecado, em particular quando nós tropeçamos, a única razão que nos deve sustentar não é o facto de sermos fortes, não é o facto de termos a capacidade por nós de nos levantar, mas o facto de que Deus prometeu estar connosco. Quando nos concentramos em nós próprios, não podemos resistir ao pecado. Resistir à tentação e às acusações que procuram manter-nos sobre a culpa. Sabe, irmãos, existem muitos cristãos verdadeiros que vivem permanentemente sob culpa porque não acreditam nas promessas de Deus. Irmãos, deixem-me deixar isto claro. Eu não estou a falar de não crentes. Eu não estou a falar daqueles que se dizem cristãos, mas não estão dispostos a obedecer tudo o que Jesus disse. A esses a culpa é verdadeira e a condenação é real. Mas se fores um verdadeiro cristão, se realmente confias em Jesus e procuras segui-lo em todas as coisas, então sabe isto, que na tua luta contra o pecado deves olhar para o Senhor Jesus e acreditar na sua palavra. Deves acreditar de facto de que se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e limpar-te de toda a injustiça. Entendes? Acredita nele, acredita nas suas palavras. E enquanto confessas o teu pecado, olha para o Senhor Jesus, para que possas encontrar nele não apenas um exemplo de fé, mas também o teu Salvador, aquele que te pode sustentar na luta contra o pecado, de que nós podemos seguir o seu exemplo, porque o mesmo poder que esteve a trabalhar nele, o poder do Espírito Santo, é o mesmo poder que trabalha em nós. Por isso, mesmo na nossa luta, mesmo nos nossos altos e baixos, mesmo quando falhamos e pecamos, nós podemos confessar o nosso pecado, arrepender-nos e continuar a seguir o Senhor Jesus. E o mesmo se aplica quando enfrentamos as dificuldades desta vida, em particular aquelas que estão fora do nosso controle. Quando temos de nos debater, por exemplo, com a perda de entes queridos, quando nos debatemos com problemas graves de saúde, problemas financeiros, outros, quando envelhecemos e temos de enfrentar a decadência da nossa mente, a decadência do nosso corpo e finalmente temos de enfrentar a morte. Irmãos, o que é que nos sustenta, senão as promessas do nosso Deus? Ainda que o meu corpo desfaleça, eu confiarei nele, porque sabemos que o Senhor Jesus voltará. Esta verdade não apenas nos conforta, mas também nos mantém concentrados na nossa verdadeira herança. Quando somos tentados a concentrar-nos nas coisas desta terra, nós olhamos para o Senhor Jesus e percebemos que o tesouro que temos nele é muito maior. Irmãos e irmãs, nós receberemos a nossa herança. Nós temos essa certeza que o nosso Deus é fiel e por isso permanecemos firmes. Número 2, segurança. Nós estamos seguros
na nossa fé. Sabe, irmãos, na Bíblia existe um contraste entre a fé e a vista. De que a fé não é vista e vice-versa, de que são opostos um do outro. Se é fé, então não pode ser vista. Se alguém diz que a sua fé se baseia em provas, então não é uma fé bíblica. Ouçam as palavras do autor aos Hebreus, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. Ou Paulo aos Romanos, em Romanos 8, 24 e 25. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Esperamos porque ainda, notem isto, esperamos porque ainda não estamos na posse das coisas que nós esperamos. Caso contrário, já não seria esperança, já não esperávamos, já o tínhamos. Ao mesmo tempo, a fé é a convicção das coisas que se não veem. Por isso, se nós vemos, não precisamos de fé. A nossa certeza, notem isto, irmãos, não se assenta primeiramente nas provas. Assenta-se primeiramente na confiança que nós temos no Senhor Jesus. Como Jesus disse a Tomé em João 20, 29. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes são aqueles que confiam no Senhor Jesus. Ninguém em toda a história da humanidade se converteu à fé cristã por causa de provas. É por isso que Hebreus 11:6 lemos: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam e que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Entendem, irmãos? Mais ainda, a fé verdadeira nasce daquilo que nós chamamos regeneração. Significa nova vida. Só pode vir através da mudança do nosso coração. A incredulidade na nossa vida só pode ser vencida quando o nosso coração é transformado. Nenhum ser humano no tempo ou no espaço foi salvo por provas. O nosso problema é um problema de coração e não de factos ou de provas. Mas ainda assim, notem isto, irmãos. O facto de as Escrituras apontarem repetidamente para a história, porque ela é importante. Entendem, irmãos? Por um lado, nós temos que saber e estar convictos e reconhecer que o nosso maior problema é o do nosso coração. Que o nosso maior problema é confiarmos em nós próprios, confiarmos na nossa razão e de colocarmos a nossa fé unicamente no Senhor Jesus. De confiarmos nele porque ele não muda. De confiarmos nele porque ele cumpriu todas as coisas suficientes para a nossa salvação. Porque ele é confiável, porque ele é fiel. E nós depositamos a nossa confiança nele. Nós acreditamos nele. Mas isto não é uma diminuição da importância da história. Acreditamos num Deus porque ele existe, porque ele é digno de confiança e porque ele também já provou ser fiel ao longo da história. Como é que nós saberíamos que Deus é fiel se nós não tivéssemos a palavra de Deus? Como é que saberíamos e conheceríamos todo o seu caráter perfeito se não nos fosse revelado? E por isso a leitura de Josué 13-21 em todos os seus pormenores recorda-nos que, tal como Deus foi fiel a Israel, Ele é fiel à Igreja hoje. Tal como Deus cumpriu todas as suas promessas aos israelitas, também Ele cumpre todas as suas promessas a nós. Tal como os israelitas se sentiram fortalecidos pela recordação da fidelidade de Deus, nós também podemos sentir esse encorajamento. Em especial quando nós recordamos e trazemos à mente uma e outra vez a pessoa do Senhor Jesus e aquilo que Ele fez. Não é por acaso que o Senhor Jesus nos deu a ordenança da ceia, para ela ser repetida uma e outra vez. Para sermos encorajados em quê? Em nós próprios e na nossa força? Não. Para sermos encorajados na pessoa do Senhor Jesus e naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. É nele que nós temos a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa segurança. Estas verdades devem ser uma segurança para nós. Devem ser a rocha onde construímos a casa das nossas vidas. A certeza que nos garante que o nosso investimento no reino de Deus vai resultar em grande ganho. A almofada onde podemos colocar a nossa cabeça à noite e descansar nas suas promessas. Número 3. Ousadia. Ousadia.
Sabe, irmãos, penso que a tendência dos cristãos numa época secular como a nossa é muitas vezes sentirmos tentados de estar na defensiva. A fé cristã na nossa cultura é vista como algo antiquado, algo passado, e no meio do gozo e da calúnia, os cristãos jogam muitas vezes à defensiva, num modo de permanentes justificações, como se nós nos tivéssemos que envergonhar de alguma coisa. Ou pelo menos é o que a sociedade deseja, que nós tenhamos vergonha da nossa própria fé. E são exatamente textos como estes que nos recordam que a nossa fé é real, que o Evangelho é verdadeiro, que nós não precisamos de nos envergonhar da verdade, nós não precisamos de nos envergonhar do Evangelho, porque como já lemos hoje, como está escrito nos nossos boletins, e como lemos em Romanos 1, 16 e 17, como Paulo nós dizemos, porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É por isso que não nos envergonhamos. Não importa quantos Christopher Hitchens, ou Stephen Hawking, ou Richard Dawkins possam caluniar e difamar o nosso Senhor e a nossa fé. Não importa o quanto se riam da nossa fé. Nós permanecemos firmes porque ela é verdadeira e porque ela é real. E devemos lembrar que o gozo não foi novo. Ou o que é que pensam que o nosso pai Noé teve de sofrer enquanto construía uma arca durante décadas, quando nunca tinha chovido? Ou, como nós ouvimos, e muitas vezes pensamos que é apenas de hoje, mas vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas, que quando acabou de falar, lemos em Atos 17, 32, diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Ou lemos em Atos 26, 22 a 24. Mas alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Queridos irmãos, apesar do gozo e da perseguição, quem acreditaria, perguntamos nós, quem acreditaria que o filho de um carpinteiro, que viveu há cerca de 2000 anos numa cidade quase desconhecida do Médio Oriente, se tornaria a pessoa mais importante que alguma vez viveu neste mundo? Por qualquer avaliação, sejamos cristãos ou não cristãos, Jesus continua a ser a pessoa mais importante e decisiva que viveu neste mundo e que transformou a nossa realidade. Quem acreditaria entre aqueles que viviam no Império Romano há 2000 anos que a mensagem deste Jesus de Nazaré se espalharia por todo o mundo e se tornaria uma fé mundial? Sabem, é fácil explicá-lo hoje em retrospectiva, mas quem acreditaria nisso há 2000 anos? Mas ela é o que é, porque ela é real, porque o poder de Deus é real e porque o poder do Senhor Jesus é real. Por isso, irmãos, estejamos seguros da nossa fé. Não nos envergonhemos, porque receberemos a nossa herança. Irmãos, sejamos ousados. E agora, ouçam de forma apropriada. Sejamos ousados. Não sejamos parvos nem mal educados. Não nos devemos comportar como idiotas, que por vezes podemos ser. Mas sejamos ousados. Sejamos sérios. Sejamos verdadeiros. Sejamos sábios. E lembrem-se, irmãos, neste mundo não é a igreja que vive à defesa. No jogo da vida são as portas do inferno que não subsistirão. Esta foi a promessa do Senhor Jesus. Essa é a promessa que nós temos visto sido cumprida ao longo da história. Mesmo que tenhamos que passar por dificuldades e perseguições e de gozo e de escárnio. Sejamos ousados. Sejamos ousados a proclamar o Evangelho. Sejamos ousados a falar àqueles que estão à nossa volta do Senhor Jesus, de quem Ele é e do que Ele fez. Sejamos ousados
a chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Porque o Senhor Jesus irá voltar. Porque o Senhor Jesus é verdadeiro e Ele é real. Por isso, irmãos, ponto número 4 e último. Ação. Ação. Pergunta. Se a tua fé fosse expressa em palavras, se a tua fé, se a tua vida fosse colocada num livro, tal como o livro de Josué, como seria? Se a tua vida e a tua fé fosse uma narrativa, como é esta, o que é que haveria para narrar? E aqui eu não falo sobre grandes feitos. Eu estou a falar qual seria o conteúdo dessa narrativa. Que tipo de livro seria esse? Um livro de teologia abstrata ou seria como um livro de Josué? Teologia prática. Seria um livro de verborreia, com muita informação e muita palavra, ou aprenderíamos, como aprendemos nas Escrituras, de que aprendemos a conhecer a Deus enquanto lhe obedecemos e enquanto experimentamos a sua fidelidade? Vê mais uma vez, como já vimos em semanas passadas, mas vê mais uma vez o exemplo de Caleb, nos versículos 13 a 17. E a forma como este homem, que andou no deserto não por sua culpa, mas que andou no deserto durante 45 anos, continua tão certo aos 85 anos como estava certo aos 40 anos. Certo de que o seu Deus era fiel e por isso agia em conformidade. Caleb agiu de acordo com o que Deus lhe prometeu. Deus disse: Caleb, esta terra será tua. E apesar dele ainda não estar na posse dessa terra, ele acreditou. E no final da sua vida, ele tomou posse dessa terra, porque Deus foi fiel. O melhor exemplo, claro, irmãos, é o do nosso Senhor Jesus. Aquele que, sendo Deus desde a eternidade, se tornou um ser humano como tu e eu, para viver uma vida perfeita, para morrer naquela cruz no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, e ele fez todas essas coisas, diz-nos a Bíblia, pela alegria que lhe foi prometida. Sim, queridos irmãos, o Senhor Jesus viveu pela fé. O Senhor Jesus foi o cumprimento perfeito da profecia de Abacuque, de que o justo viverá pela fé. E o Senhor Jesus acreditou no seu Pai. Acreditou que mesmo na sua humanidade e na sua fraqueza, ele era capaz de orar: Pai, se possível, tira de mim este cálice. Ele era capaz de confiar mais no seu Pai do que na sua razão humana. E dizer: mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. Isto é teologia prática. Não é apenas dizer que acreditamos. Não é apenas saber o que é que a Bíblia ensina acerca de Deus ou do Senhor Jesus. É o facto de que nós submetemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Obedecemos-lhe em todas as coisas, porque sabemos que os seus mandamentos são bons e as suas promessas são verdadeiras. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o conhecimento que tens não é um conhecimento que transforma a tua vida, então esse conhecimento é completamente inútil. Como lemos no início, toda a Escritura foi dada para a nossa instrução e edificação, não para mera informação. Por isso, irmãos, quando nós formos tentados a falar mais de teologia do que vivê-la, volto a perguntar: se a nossa fé fosse expressa em palavras, se a nossa fé fosse expressa numa narrativa e num livro, como seria? Um livro de teologia abstrata ou de teologia prática? Vamos orar. Pai do céu, como Deus, és espírito e és invisível aos nossos olhos, mas não por isso menos real. És o único Deus que criou todas as coisas. E és um Deus fiel, que não muda e no qual podemos confiar.
Pai, devemos confessar e temos de confessar que na nossa fraqueza e falta de fé, esta é uma tentação para nós, duvidar da tua fidelidade. Ó Pai, ajuda-nos a lembrar da tua fidelidade às gerações passadas, também da tua fidelidade na nossa própria vida. E ajuda-nos a permanecer firmes na fé, a confiar na tua palavra e submetermos e obedecermos, porque sabemos que ela é boa. E porque sabemos que tu sabes melhor que nós. E porque sabemos e confiamos e temos a certeza que o teu filho voltará. E então nos encontraremos com ele. E então receberemos a nossa herança e a vida eterna. É no nome do teu filho que nós oramos e esperamos estas coisas. Amém.